A contemporaneidade oferece-nos sempre um vasto campo de discussões e reflexões, muitas vezes promovidas por Do camarim dos The Clash, num concerto em Londres no final dos anos 80, até ao interesse pelo artesanato em barro do Alentejo, vão mais de 30 anos de fotografias. Luís Palma é um fotógrafo atento ao mundo e às suas mudanças e foi também um dos primeiros artistas a mostrar o seu trabalho neste atual ciclo expositivo do Cavo. Eu sou o Daniel Belo e esta é A Vida Apesar Dela, o podcast onde conhecemos os artistas que têm passado pelo Centro de Artes Visuais em Coimbra neste ciclo de exposições com a curadoria de Miguel Bonaf Peras. Neste episódio, converso com o Luís Palma. Luís Palma, nascido no Porto em 1960, fotógrafo, uma perninha no vídeo aqui e ali, mas sobretudo fotografia, estudos feitos na década de 80 na Escola Superior Artística do Porto, mas muito antes disso, Luís, já veio o gosto pela fotografia. Como é que germinou essa semente? Como é que cresceu essa vontade da fotografia em si? Bem, eu na realidade gostava muito de cinema. Só que o cinema tinha uma questão financeira insuportável, quer dizer, para mim era insustentável. E depois relacionei-me por acaso com a fotografia, que era um processo mais simpático em termos financeiros, digamos assim. E houve uma altura nesse período em que em que fiz essas imagens relativamente relacionadas com os bastidores de um concerto escolar. E à medida que ia fazendo outros trabalhos, produzindo outros trabalhos, tive essa sensação de que que a fotografia não era um processo tão simples como parecia ser. E aí sentiu aquela necessidade de dar o pulo para a escola? Sim, de ir para uma escola sedimentar algum conhecimento técnico, porventura? Tive técnico, não tão técnico, tinha a necessidade de ter uma consciência que não tinha. Uma consciência na relação com o material, na relação com o equipamento e numa relação com a história da fotografia que eu desconhecia completamente. E foi precisamente, tive a sorte de ter uma professora na cadeira da História da Fotografia, que é irmã do Cisa Vieira, do arquiteto Cisa Vieira, que é a professora Teresa Cisa, que explicou muito bem aquilo tudo. E a história da fotografia é, de facto, fascinante. E deu-lhe esse enquadramento. Fez com que muitas coisas fizessem sentido. Alterou completamente a minha relação com a fotografia. Portanto, eu deixei de trabalhar com equipamento de pequeno formato, exatamente, até chegar ao grande formato e àquilo que eu, de facto, me interessava mais. Quer dizer, aquela coisa da fotografia tem um lado que eu não gosto de todo, que é aquilo que se costuma dizer, que eu aprendi desde cedo a dizer, que a fotografia tem um lado que vive à custa da desgraça dos outros. Uma exploração da desgraça dos outros. Exatamente, e é aquela coisa fácil da fotografia, portanto, quer dizer, havia outra questão que era relacionada com Henri Cartier-Bresson. O instante decisivo. O momento decisivo. Que aquilo de facto viemos aprender depois à medida que fomos acompanhando cada capítulo da história da fotografia, que aquilo que não era assim. Portanto, o Cartier-Bresson foi uma pessoa formada em desenho, em belas artes. A história da fotografia na relação com as belas artes é muito bonita, é uma história muito, muito interessante. E depois, de facto, aquilo que nós, quando se vê alguns trabalhos do Cartier-Bresson, aquilo está muito bem preparado, não é? Está encenado, muito bem encenado, sim, encenado, e que não tem nada a ver com o momento decisivo, claro. Não é? E, portanto, e depois vemos que aparecem estas questões todas, principalmente agora na era digital, a fotografia manipulada,
enfim. O Luís mantém-se fiel às técnicas analógicas ou abraçou o digital também? Não, eu acho que neste momento, de facto, não faz muito sentido acompanhar a ideia de se trabalhar com o filme e depois digitalizar o filme. É anacrónico, quase, em si, nos seus tempos. Completamente. Quer dizer, estamos a acrescentar um processo digital a um processo analógico. Quer dizer, ou é analógico ou não é. Portanto, essa pureza, no seu sentido de fotografia, eu não acompanho e deixei de acompanhar. Porque até que, para se fazer isso no seu sentido puro, digamos assim, não há ninguém que o faça em Portugal. Claro. Portanto, e depois há outra questão que tem sido muito acompanhada por todos nós que estamos ligados à fotografia, é a qualidade da película em si. Não é? Portanto, e muito sinceramente, custou, mas adaptei-me ao registro digital através da máquina e, portanto, faço o processo direto desde o início digital, ou faria analógico até ao fim, até à produção final, ou, não sendo possível, também me pareceu não fazer muito sentido. Esse hibridismo, não é? Exatamente, quer dizer, estar a misturar dois processos, dois suportes completamente distintos, um em cima do outro. Portanto, essa pureza na fotografia, pureza entre aspas, eu não acompanho. E, portanto, decidi, a partir de determinada altura, escolhi o meu modelo de registro fotográfico, que seria o grande formato. E o grande formato, porque exatamente por um dos lados é que eu aprendi, em vez do momento decisivo, aprendi a trabalhar com a contemplação do olhar. E o grande formato, de facto, é um registro completamente distinto do restante, porque mesmo o próprio processo é mais próximo ao cinema do que propriamente dito a esse tipo de fotografia que estivemos aqui a falar, de fotojornalismo, etc. e tal. E foi essa contemplação do olhar. Eu, de facto, acho, por vezes, para tirar uma fotografia, posso demorar 30 ou 40 minutos e mesmo depois de montar todo o cenário não executar, porque aquilo que tinha visto, passado esse tempo, deixei de ver por causa da luz ou qualquer coisa. É um pouco zen, quase. Exatamente, mas é esse registro que a mim me interessou mais, porque interessou-me explorar mais um campo que hoje, e que está aqui um bocado patente nesta exposição Estética e Esqueleto, que vou apresentar daqui a pouco no Colégio das Artes. Aprendi a ter que trabalhar sozinho. Percebe? Quer dizer, esta questão é o seguinte, não está dependente de ninguém para trabalhar. Quer dizer, desde que tenha as condições de hoje ter um espaço que tenho, onde tenho todo o meu material de iluminação montado e trabalhar com as minhas próprias iniciativas, digamos assim, objetos, escolher os seus olhares. Escolher os meus objetos e manipulá-los, é que sinto-me bem com isso. Controlando todo o processo, controlando todo o processo, percebe? E devolvendo à fotografia aquela questão de sempre que foi eu lembro-me em Serralves, quando fiz a exposição do Diterapel, teve umas certos ensaios, houve muitas conversas e muitos debates públicos sobre fotografia, como o Diterapel trabalhava com o corpo, com o seu próprio corpo, e trabalhava em registros difíceis, prolongados, do seu próprio corpo, estendido num lago no Japão, que ele costumava meditar no Japão, e durante vários minutos estar ali estendido. Imóvel, exatamente. Levou-nos nessa altura a realizar uma série de debates na Fundação de Serralves,
sobre fotografia de autor, que era uma coisa que poucas pessoas entendiam o que era, não é? E a fotografia de autor é a fotografia construída pelo próprio. Claro, não é? E não uma representação da E realidade. não uma representação dessa realidade. E é isso que esse tipo de exercício de trabalho mais se aproxima com o registro de belas artes, que é aquela dificuldade que a fotografia desde o século XIX teve, que foi uma luta de entrar ou não no reino das belas artes, claro. Não é que depois se tornou, nunca conseguiu, então tornou-se como por si própria, quer dizer, que tornou-se naquilo que ainda hoje se dá pelo nome e se conhece como arte fotográfica. Arte fotográfica, com é? toda a composição, eu tenho com todo o trabalho. várias revistas até do século XIX, que se chamavam exatamente arte fotográfica, depois havia os salões de fotografia, não é? Próprios, e a fotografia conseguiu criar o seu próprio espaço independentemente de coisas. Até é uma coisa curiosa, eu costumo muito de colecionar citações, e há uma citação de um jurista português em 1993 que se chama Ascensão Oliveira Ascensão, uma coisa assim do género, que dizia que toda a representação artística que seja reproduzida mecanicamente não é arte. Pronto. Em 1993, não é? Imagine-se dizer isso agora. Pois. E não, mas foi assim um bocado o meu percurso a caminho desta fotografia de autor aqui, mas no começo é diferente, não é? Sim, o que acontece mesmo antes dos estudos, Luís, e eu reporto-me já aqui, vamos começar a introduzir aqui alguns dos instantâneos que pudemos ver em escuro, a primeira das exposições que abriu este ciclo de expositivo no CAV. Há ali momentos que são prévios chamamos assim, à sua educação formal em termos de fotografia, mas eu, mais do que o interesse nessa altura na fotografia, eu gostava de saber como é que o Luís foi, por exemplo, parar em 1981 a um camarim de um concerto dos The Clash em Madrid. Bom, isso são questões muito complicadas eu não gosto de falar sobre esse período, porque é um período complexo. Muito complexo. Eu lembro-me que nessa altura eu fiz algumas exposições, 2 ou 3, não me lembro agora bem, em Lisboa, mas recordo-me que foi na Galeria Graça Fonseca, eu próprio não ia às inaugurações, e a galerista queria vender as obras, eu também não as vendia, porque de facto achava que aquilo é um processo demasiado pessoal para estar a vender. Mas isso tem tudo a ver com um período, com um tempo, não é? Portanto, com a liberdade que o 25 de trouxe. Abril Com a liberdade, e tem a ver com muitas questões, com as questões do próprio processo revolucionário de uma geração, que atingiu uma geração, não é? E, portanto, uma geração que tinha uma consciência cultural, que sabia para onde é que queria ir. Há uma coisa curiosa, porque quando eu me referi a uma dessas aulas que tive, que gostava muito dessas aulas da história da fotografia, da professora ter dito que, na altura, antes do 25 de Abril, que hoje é uma coisa que nós não temos essa consciência, que o cinema mais próximo, para ver um ciclo de cinema, por exemplo, de Godard, foi exatamente o autor que foi citado, o cinema mais próximo ficava em Paris. Claro. E as pessoas não têm consciência nenhuma disso. Portanto, a minha geração foi uma geração que apanhou com muita coisa, que apanhou com este registro de liberdade sem saber o que é que propriamente era. Foi-vos entregue. Foi-nos entregue. Havia muitas coisas que se vivia num país fechado, sem hoje a liberdade que nós temos de ver concertos, de viajar, essas coisas, sem fronteiras ainda para mais, e com uma moeda única. Claro. Na altura lembrava-se perfeitamente, para ir à Espanha era preciso trocar pesetas no mercado negro, aquelas coisas todas, aquelas trapalhadas todas. Mas há esse fluxo de liberdade que o atinge assim a sua geração. Mas uma geração, como eu disse, como estava a dizer no início,
Portanto, as famílias na altura eram famílias de classe média, as nossas, a minha, de classe média, média alta, portanto, com filhos, vários filhos, etc. E havia uma geração que, de facto, tinha essa consciência política de emigrar. Havendo aquela questão, como já falámos, dos tipos de imigração, claro. Aquela imigração que era a imigração para trabalhar, para trabalhar, melhores condições de vida, que era a França, a Alemanha, Luxemburgo e a outra que fugia à guerra colonial e que ia para Londres. Portanto, e o 25 de Abril coincide com o movimento punk em Londres, que era, de facto, foi uma identidade cultural que a nossa geração herdou. O Luís apanha quase como uma overdose de liberdade de um momento para o outro, não é? Uma overdose de tudo. É que abrem-se todas as portas que até... Algumas, provavelmente, que o Luís nem conhecia que existiam. Não conhecia, quer dizer... E havia coisas muito curiosas, percebe? Porque foi um momento de muitos excessos. E, portanto, eu não gosto de... Eu acho que as imagens, neste caso, que o trabalho escuro fala um bocado por si só, também da SIDA, aborda essas questões da SIDA, essa coisa toda. Mas havia coisas muito engraçadas, histórias muito engraçadas, e há um momento muito curioso que, apesar desses excessos de muita coisa... Lembro-me perfeitamente do momento de que havia uma coisa muito interessante na altura, que era o Rock Rendezvous em Lisboa. Sala mítica. E as pessoas sem dinheiro, sem nada, percebe, ir a Lisboa para ver um concerto qualquer de e para estar também esse de bicicleta ou esse de... Mas era-se apanhado, sei lá onde... numa estação qualquer, numa bicicleta, a saber para onde é que parava, para onde é que ia o comboio, se o comboio fosse numa determinada direção, sabia-se que ia para a direção a Lisboa, continuava-se a pedalar, percebe? São coisas muito difíceis de explicar, quer dizer... E de concretizar, porque eu acredito que tenha havido muita coisa... morreram por excessos, não é? Portanto, sempre muita uma matéria... coisa em muito pouco tempo. É muita coisa em muito pouco tempo, foi muita coisa em muito pouco tempo. Depois havia uma questão curiosa que eu acho que isso que é... Eu lembro-me no sul de França de estar com amigos, íamos ver uma coisa qualquer, se viajar, percebe? Porque se tinha lido um livro, o autor tinha ido não sei para onde, íamos todos e lembro-me das esplanadas cheios de fome a ver em Saint-Tropez uma esplanada, as pessoas a comerem, e houve um amigo que não tem meias medidas, vai-se aproximando de uma esplanada, nós ali a ver, e quando o empregado pousa o prato, que era um bife, na mesa, ele rouba o prato e começa a correr percebe? Portanto, são coisas... Depois havia aquela questão dos chamados retornados, não é? Que as pessoas que tinham uma consciência muito diferente daqueas pessoas que viviam na metrópole. Trouxeram uma coisa muito engraçada, que eu achava muita piada aquilo, que era a liamba, não é? E eles fumavam aquilo num contexto diferente do nosso, porque eram pessoas habituadas, principalmente pessoas que vinham da Angola, de Lourenço Marques, que era uma cidade cosmopolita na altura. Exato. E que traziam determinadas coisas, claro, eles nos seus... Alguma droga química também, porventura? O LSD também veio por essa porta? Nos seus ambientes sociais. Onde era normalizado. Era normalizado, era uma questão normalizada. Nós olhávamos aquilo que se fôssemos apanhados por aquilo íamos presos, não é? Mas eles faziam aquilo, então tinham uma característica de fumar liamba com sementes. Que estalava, quando ninguém sabia, aquilo, quando apanhava uma semente explodia. Eu lembro-me o cigarro explodia. Eu lembro-me perfeitamente dessa imagem, achava, pois, uma pessoa ri-se, mas são projetos sobre os quais eu não gosto muito, mas porque os Clash trouxeram uma música de intervenção muito forte, fortíssima, não é? Que se identificava com a minha geração, e era aquilo que nós queríamos, percebe?
E os Clash foram uma banda, na altura, que trazia uma energia fora de série, quer dizer, tinha um contexto político. E até Que conseguiu. hoje não Não o encontra. Não encontro, quer dizer, aliás, mesmo, quer dizer, há uns tempos, eu gosto muito e periodicamente cozinho, aliás, praticamente cozinho todos os dias, e gosto de ter de cozinhar, saber os alimentos que compro, etc. E periodicamente recebo pessoas lá em casa, diversas pessoas, e houve uma curadora que trabalhou na Casa de São Roque, que era polaca, convidei-a para ir lá jantar e pus-lhe música portuguesa dos anos 80, 80 e 90, e os Rádio Macau, e ela surpreendeu-se e ela percebeu um bocadinho português. Com a modernidade que já tinha para aquela altura. Exatamente, quer dizer, com a própria, os textos, não é? Os próprios textos, não é? São, quer dizer, hoje eu não percebo muito o que é que se está a passar. Não é? Falta profundidade. A música que se ouve hoje aí nas televisões é de um fatalismo e de um romancismo parolo provinciano. Não para é? consumo imediato. Falta, eu não sei se é para consumo imediato ou não, mas é muito fatalismo e muito mau gosto, não é? Quer dizer, falta poesia, falta palavra, falta texto, enfim. É sempre complexo nesse sentido. É. Mas eu tenho que retornar sempre ao escuro, porque quando vi estas imagens do escuro, há ali momentos dos mais negros desse escuro, podemos dizer desta forma, mas depois também há outros que entroncam muito com aquilo que desde um início foi, parece para mim, uma lógica de orientação da sua objetiva, de olhar, por exemplo, para terrenos urbanos, de perceber as transformações que esses terrenos vão sofrendo, de que forma se alteram também as comunidades e os contextos através dessas transformações. Mas isso é uma fase posterior ao projeto? Já depois desta. Sim, ao projeto escuro. Porque estamos a falar ainda deste primeiro tempo, onde era o Luís, a câmara, o dedo que apanhava aqueles momentos, e esta reflexão... Havia um exercício de olhar, muitas vezes, e nessa série dos Clash, quer dizer... Uma fotografia ótima, com o Joe Strummer está a fotografar de volta, parece que está a cumprimentar sim, também. Mas havia muita coisa que eu já não sabia o que é que estava a fazer. Aquilo parecia uma daquelas máquinas automáticas que disparavam por si, e eu já não se via nada com nada, portanto foi... Mas isso é uma fase posterior. Isso foi quando comecei a entrar, comecei a descobrir que a fotografia, que havia outras coisas e havia outros caminhos que lhe permitiam outros percorrer. caminhos e havia outros exercícios que poderia Mas percorrer. a lógica e o contexto urbano sempre o influenciaram. As cidades onde tirava fotografias eram também decisivas para a fotografia Sim, que tirava. porque, Nova Iorque, Londres... Não, sim, porque de facto também cresci numa zona que eu muito sinceramente não... Quando cresci era uma mistura de um bairro burguês, mas havia ali uma periferia que era muita fábrica. Então fábricas de sabão era uma coisa que aquilo era um cheiro, que era uma coisa horrível. Imagino. E portanto via aquilo a crescer, não é? Via aquilo a ser demolido e ser construído com habitações. E portanto talvez isso tenha me influenciado, porque de facto eram paisagens que estavam ali a 2 passos de mim, não é? Da minha realidade, do meu dia-a-dia. E é esse, e portanto de alguma forma isso me terá influenciado para ir por esse caminho. E também, por outro lado, eu gosto de trabalhar com aquilo que melhor tento dominar, que é a minha geografia política. Percebe? Portanto, eu acho que aquilo que nos pode diferenciar uns dos outros, autores nacionais, internacionais e tudo, é que cada um ter o seu discurso próprio. Percebe? Podemos ter as nossas referências, muito bem, mas aplicá-las depois a um discurso próprio, que é aquilo que
que nos vai diferenciar e não remeter-nos para questões e para olhares já percorridos, vistos, e a sua individualidade, aquele aquilo que parece faz. igual com aquele, e portanto assumir uma própria identidade. Quer dizer, eu sei perfeitamente que dentro do meu espaço geográfico e dentro do meu contexto político, sei que alguém que venha de fora que não domina tão bem este contexto como eu. Acho eu, quer dizer, mas à partida isto acontece isso. Não estará tão à vontade. E eu acho que isto, de facto, a partir de determinada altura, interessou-me bastante o meu tempo político, que é aquele período antes, um bocadinho antes do 25 de Abril, o 25 de Abril. Portanto, é esse contexto que, de facto, que a partir de determinada altura me interessou trabalhar e desenvolver, trabalhar sobre esse contexto, porque de facto é aquilo que me é pessoal, por um lado, e por outro lado é aquilo que me distancia dos outros. Claro. E essa eixo fundamental da liberdade e de algum libertarismo também que se possa criar à volta da liberdade. Sim, e cada vez mais, porque eu estou preocupado com o nosso contexto político. Eu tenho estado a trabalhar no Alentejo, e um Alentejo que era um lugar que eu conheci e que nos é reconhecido como um lugar de resistência. Foi sempre um lugar de resistência ao Estado Novo, desde que o Estado Novo apareceu, desde a estilização política da arte popular pela cultura popular do António Ferro, que o Alentejo se assumiu sempre como um lugar de resistência política, de poucas práticas católicas, que era o Minho, segundo a carta que o Bispo de Porto, Dom António, escreveu ao Salazar, como forma de contestação política, após as eleições de 1958 de Humberto Delgado, em que ele alertava de facto que era importante ouvir os portugueses, e não só uma parte dos portugueses, e que o Minho era a região mais católica de Portugal. O Alentejo não era exatamente, acolheu parte do movimento literário neorrealista, foi sempre uma região com grandes preocupações, segundo aquilo que me percebi, aquilo que li relativamente ao Estado Novo. O Estado Novo e o Alentejo com algumas preocupações. Mas hoje o Alentejo é uma região muito diferente dessa memória política, e isso é assustador, porque de facto virou completamente para um contexto extremo. Esquecendo-se as suas raízes, esquecendo-se o sofrimento do povo alentejano e as lutas travadas pelos trabalhadores rurais contra o latifundiário e a ditadura. Quase escravos. De sol a sol. Trabalho de sol a sol. Sem dignidade. Sem dignidade. E parece que, de facto, essas coisas todas estão... Essa história está a ser esquecida. E está a ser esquecida e manipulada. Eu tive uma luta tremenda, porque... E estou a ter, porque... Estão a tentar, houve uma tentativa de colagem de alguns oleiros do Redondo ao Estado Novo, o que não é verdade. Isso está escrito em livro, editado, apoiado pela Câmara e pela Junta de Freguesia do Redondo. Eu chamei a atenção para aquela parte do livro, às pessoas, aos políticos da região, do Conselho de Redondo, e tive apoio, nomeadamente, de um técnico especialista em arte popular, porque, de facto, a arte popular de Redondo, a cerâmica e a olaria foram objeto de grande interesse e de maior importância naquela região, porque tem um barro próprio, uma argila própria, uma argila lindíssima, muito bonita, que é diferente daquela argila que dá aquelas peças de cerâmica de laranja. Sim, ocra quase. É muito escuro, e depois quando chove aquilo ainda fica mais escuro. Tem uma argila muito bonita, e neste momento eu trabalhei com 5 oleiros, um morreu com 93 anos de idade, que era o João Mértola, e portanto ficaram 4, mas eu
toma os lugares da Olaria de Redondo como lugares de resistência política, porque foi assim, aqueles objetos que me chamaram a atenção quando pela primeira vez fui a Redondo almoçar eram desenhos de arte naif, quer dizer, aquilo tinha... Eu ria-me bastante e achei piada àqueles pratos, porque de facto, e quando me apercebi do contexto, que aquela região era muito rica em argila, com essa característica própria, as pessoas não sabiam desenhar, não sabiam pintar, não tinham escola. E, portanto, desenhavam conforme eles dizem, como se fosse com desenho parecido com um desenho de criança, não é? Portanto, não havia noção de escala. Isso que me transpôs para a fotografia era exatamente a ausência de escala. Era capaz de ver um pássaro, em termos de escala... Maior que uma casa. Maior que uma casa, exatamente é isso, percebe? E sem profundidade de campo. Claro. Ficava tudo no mesmo plano, quer dizer, o primeiro plano era uma confusão muito... Mas era essa questão, um pássaro pousado no telhado de uma casa, em termos de escala, era a mesma coisa, quer dizer, percebe? Quer dizer, portanto... E o que me interessou neste trabalho foi esse contexto político. Foi o contexto político, foi ter-me apercebido que o regime, durante o Estado Novo, não quis saber da Olaria de Redondo, não quis saber do artesanato de Redondo e, segundo aquilo que li por livros de historiadores, etnógrafos, geógrafos, etc., e mesmo o próprio geógrafo Álvaro Domingos, que escreve aí no meu livro, também refere isso, em termos políticos e em termos de propaganda política, o Alentejo era uma região de Portugal que não podia ficar de fora. E de alguma forma ela teria que aparecer, mas não podia aparecer com aqueles desenhos. Nem no Redondo, nem em Barcelos, porque o Galo de Barcelos, o primeiro Galo de Barcelos, não tem nada a ver com a estilização posterior que foi dada. E é muito bonito o Galo de Barcelos, o inicial, aquele coisa é muito bonito. E é na mesma linha daquela arte popular, não é? Das pessoas não saberem desenhar, não sei o quê. Mas, de facto, houve uma tentativa de alguém, de um colecionador, e aquilo que me disseram, esse técnico de conservação de arte popular no Redondo, escreveu-me um e-mail a dizer que aquilo que seria uma forma de valorizar a coleção, mas que a coleção podia ser valorizada, colando-a à liberdade. Claro. Tá? Colando-a, portanto... Como sinal de resistência. Ao sinal de resistência, colando à história da região, e não o contrário. Luís, quando eu olho para as fotografias, por exemplo, voltamos aqui ao escuro, damos sempre aqui estes saltos e eu vou buscar sempre essa ideia da liberdade. Quando eu olho para algumas daquelas fotografias, são sem dúvida retratos de tempos de grande liberdade, que agora, porventura, podem ter uma leitura absolutamente diferente nos tempos atuais, onde parece que a sociedade está uma vez mais a querer abraçar ou sente necessidade de ordem, sente necessidade de uma palavra que se ouvia muito nos outros tempos, do respeitinho, de tudo no seu sítio. Como é que o Luís lida com esta transformação da sociedade? Olha, aquilo que eu costumo dizer é muito simples. Se fosse eu com uma varinha mágica pudesse criar aqui um cenário, voltaria ao tempo da guerra colonial e mandava essas pessoas para lá. Para ver se gostavam, não é? Aí não teriam dúvidas nenhumas. Aí não havia dúvidas. Porque há, ao contrário do que acontece muitas vezes com as coisas positivas, também uma romantização daquilo que foi... O problema é que as pessoas não... Perdeu-se a noção de que a liberdade teve um preço. É que a liberdade não caiu assim, não, foi preciso conquistá-la. E, portanto, hoje as pessoas não têm a noção disso. E acham que a liberdade é um processo eterno, pode não ser, não é? E um dado adquirido. E um dado adquirido, exatamente. Porque muitas vezes também eu sinto, sendo uma geração mais nova, já após 25 de Abril, ainda por poucos anos, eu sinto que há
muitas vezes pouca vontade de rememorar esses tempos mais difíceis, olhando para os melhores agora e tentando esquecer isso, e essa falta de memória será precisamente o que nos trouxe aqui. Isto olha, é exatamente, às vezes faz-me lembrar aquelas pessoas que herdam uma fortuna e depois não sabem o que é, quando fazer a fortuna, gastam-na e depois andam para aí sem saber o que fazer à vida, não é? E é um bocado como isso, percebe? Quer dizer, as pessoas acham que isto que é eterno, não é? Que estas coisas que é um processo que pode ser eterno e que nada volta para trás. E, olha, por exemplo, como aconteceu com o Brexit em Londres, não é? Que agora querem voltar outra vez, percebe? Quer dizer, flic-flac absoluto. Completamente, quer dizer, e, as pessoas perderam. Viver antes de 25 de Abril é uma coisa absolutamente horrível. Era absolutamente horrível. E as pessoas, se fosse dado essa experiência, sim senhor, ok, são 50 anos, é tudo corrupção, de antes não havia, quando havia, claro. Não é? Quando Não, havia. não Então havia, vamos não havia a imprensa vamos para dizer que havia. criar um espaço, vamos voltar para trás e agora vais... quer dizer, é uma coisa absolutamente, eu não assim, estamos aqui a gravar coisa, mas havia coisas que se diziam que hoje veio-se a provar que é verdade, né, relativamente àquela coisa da ideia da escola católica, do ensino católico, não é? E a coisa que as pessoas que iam para padres estão a ir para padre. E hoje vi-se que, de facto, que isso que era uma realidade, não é? E essas a pedofilia, essas coisas e todas. essas inflexões muitas vezes atingem os artistas numa primeira vaga, não é? A arte é quase sempre, nestes movimentos sociais, é quase sempre a primeira vítima no meio de tudo isto. Volto ao escuro para lhe fazer uma pergunta, Luís. Gostou da companhia da exposição do Vítor Torpedo, dos Teddy Boys, quando aqui estava E a do expor? Filipe, sim. Gostou? Gostei bastante. Fazia todo o sentido? Fazia, claro que fazia todo sentido. E enfim, ainda hoje trocámos mensagens, ele já mandou uma mensagem a felicitar por esta inauguração que vai decorrer daqui a pouco. E foi um grande momento e enfim, custa-me estar a falar porque há várias imagens que passam desses tempos, percebe? Que as têm bem presentes ainda, percebo isso. Tem essas imagens bem presentes. Tenho e foi pronto, está aqui aquele momento também que não se pode esquecer, que marcou muito a nossa geração, que foi o Som da Frente, do António Sérgio. Claro. Uma coisa... aquilo passava e as pessoas havia uma legião de fiéis frente ao Santuário Rádio. Exatamente, quer dizer, as pessoas e ficávamos fechados num quarto a ouvir e não sei o que vai tocar não sei aonde e as pessoas apontavam um dia e iam, percebe? Que nós não tínhamos, agora que é uma questão curiosa, porque eu acho que nós estamos a sofrer aquilo que há uns tempos eu vi uma entrevista na rádio da TSF de um pedopsiquiatra que é na área de medicina da minha mulher, que tinha editado um livro, ele era espanhol, que tinha editado um livro sobre a ditadura da infância. E eu acho que a ditadura da infância, eu tenho este conceito que é que nos levou aqui, porque ele defendia que a educação, a partir de determinada altura, a partir que uma classe burguesa cresceu muito, com o pai e a mãe a trabalharem, que a educação foi feita a partir de troca. Ou seja, como não havia tempo para
como havia anteriormente tempo para educar as pessoas quase no dia-a-dia, e as pessoas, se o filho se portasse bem, tinha um carro, tinha a carta, tinha A lógica uma da moto. recompensa permanente. Exatamente. Que era uma coisa que na nossa geração, apesar de ser de classe média alta, as pessoas, se quisessem uma coisa, tinham que ir trabalhar. Eu lembro-me desses tempos. Mas agora esse bónus é uma exigência. Não diria isso, são trocas, não é? E, portanto, seria impensável eu, por exemplo, levar, que é uma coisa que eu sinceramente não suporto, é jantar num bom restaurante, mas num restaurante, ainda para mais que uma pessoa paga por um peixe grelhado, não é? E alguém levar um miúdo e no momento do jantar ver o miúdo com videojogos e com aquele som e aquele barulho. Isso nunca na vida seria... É um desrespeito pelo ato comunitário de estar sentado a uma mesa, que tem muito disso. E pelos princípios, não é? Por determinados princípios. Portanto, mas como a criança, havendo aquilo, está calada, percebe? Não é? Elimina-se esse foco de decisão. Pronto, quer dizer, e acho que de facto que aquela questão que é um princípio que a liberdade nos deveria impor, que era aprender a conquistar qualquer coisa. Se quiser ir para férias, vou trabalhar, não é? Que era assim, não é? Eu lembro-me perfeitamente havia na altura aquelas coisas, as motas Honda, 50 cavalos, não é? Sim. As pessoas, pai, eu quero uma Honda, e o pai dizia, queres uma Honda? Vai a Matosinhos, que há muitas. Não, mas hoje, e quando podia comprar, tinha dinheiro para comprar, mas claro, havia aquela coisa para as pessoas, e nós aí que aprendíamos qualquer coisa, quer dizer, que as coisas que não eram... Não, que é isso, e esta relação de muitas vezes dá-se porque se falha no que se deve dar, ou seja, falha o tempo, falha a capacidade de estar e partilhar, e daí tenta um bocado remendar-se estes buracos no muro com um bocadinho de cimento ofertivo, ou seja, toma lá mais uma consola, toma lá mais uma coisa. Exato. Porque a ausência das pessoas, acho que é um dos grandes problemas. Levar-nos-ia esta conversa, enfim, a 1035 problemas, mas eu quero recentrá-la agora novamente no espaço onde nós estamos, no Centro de Artes Visuais, que acolhe o Arquivo dos Encontros de Fotografia, que é uma instituição com a qual o Luís também tem uma longa relação. Sim. Que relação é essa, Luís? Os encontros de fotografia foi, paralelamente ao ensino, uma forma de aprendizagem. Portanto, nós que gostávamos de fotografia, sabíamos que os encontros de fotografia, para além das exposições que realizava, também realizavam workshops na altura com artistas famosos e portanto que era uma oportunidade paralela aos estudos, que era uma forma de aprendizagem, de contacto, de conversa, de partilhar conhecimentos, experiências, e portanto começou por aí, e depois foi uma questão fui conhecendo as pessoas de cá e depois é que é um bocado aquela coisa eu não sei se a sorte acompanha sempre saudades ou não sei, não faço a mínima ideia, mas tive a sorte de alguém reparar no meu trabalho e acompanhá-lo. Depois o meu processo passou muito por Lisboa com o António Sena. O António Sena tem uma história fabulosa, que a fotografia era um suporte pouco divulgado e pouco respeitado e que tinha pouca atenção em Portugal, e ele decidiu
na altura, nos anos 80, nos finais dos anos 80, escrever uma carta à Secretária de Estado da Cultura, que era a Margarida Veiga, salvo erro, a dizer que era uma vergonha que o governo não celebrasse o Dia Mundial da Fotografia, que estava a ser celebrado em todo o mundo. E a Margarida Veiga, portanto, aquela carta chamou o António Sena e pedir-lhe desculpa e que, de facto, a fotografia tinha que ter mais atenção em Portugal, tinha que ter a atenção que não tinha, a mesma atenção que tinha nos outros países que em Portugal não tinha. Depois da conversa, o António Sena virou-se para ela e disse, olha, o António Sena dominava muito bem, tinha uma linguagem, uma conversa, uma língua muito afiada. Depois daquilo tudo, depois está garantido que se iam realizar os primeiros momentos da fotografia portuguesa. Eu agora não me recordo o nome da exposição que recorreu na Secretaria de Estado da Cultura, disse a ela assim, olha, pois agora que a coisa está feita, também vou dizer-lhe uma coisa, não existe dia mundial nenhum de fotografia. Há uma expressão inglesa que é o fake it until you make it, ou seja, vamos fingindo até que isso se torne realidade. Mas é uma ótima maneira de colocar a fotografia no mapa da política também. E foi assim que a fotografia em Portugal começou, avançou, não é? E eu estive nesse meio, era também das poucas pessoas que participavam com trabalho e com uma visibilidade. E pronto, se arrancou assim o meu processo no meio destas coisas todas, mas são sempre histórias que são muito boas de se recordar. O que é interessante também, na minha perspectiva, nos encontros de fotografia é a capacidade que nos permite, este acervo dos encontros de fotografia, que nos permite de ver uma multiplicidade de olhares. Muitas vezes, não só do ponto de vista da historiografia da fotografia, ou seja, de olharmos para como é que a fotografia foi evoluindo no decorrer de uma lógica mais cronológica, mas também esta perspectiva de conseguirmos pôr lado a lado olhares absolutamente diferentes, muitas vezes conjugados numa mesma perspectiva. É o que acontece aqui com esta exposição Botanical, onde muitas pessoas trazem a sua visão, o Luís incluído, e que nos permite, num só tema, ter uma multiplicidade muito grande de abordagens ao mesmo tema. Mas, sim, eu compreendo isso tudo, essa abordagem, essa multiplicidade, mas há uma coisa que é preciso dizer que é bom que seja dita. Eu era muito novo e recebi uma carta, um dia tinha recebido uma carta do diretor de Serralves para resolver um problema, uma questão, ajudar a resolver uma questão na área de uma programação de fotografia na Casa de Serralves. Eu, pronto, lá fui ter com ele e tal, e foi aí que trouxe o Dieter Appel. Mas não trouxe o Dieter Appel porque lhe telefonei. E isto é bom que as pessoas se lembrem por estes momentos políticos que nós estamos a passar. Aquilo que aconteceu com os encontros de fotografia, depois aconteceu comigo, porque levava alguma coisa, nós íamos todos à mesma fonte buscar os artistas que queríamos. Que era o Dr. Hillman, acho eu, que era o diretor do Instituto Alemão. Eu lembro-me quando fui falar com ele para trazer o Dieter Appel e todos que passaram para aqui, íamos todos lá pedir. Ele tinha um arquivo de artistas famosíssimos, todos eles, lembro-me Tomás Struth, Tomás Ruff na altura, eu escolhi o Dieter Appel. E que ele dizia, escolha um. Que luxo. Que luxo! O Instituto paga tudo. Porque estavam a promover a cultura alemã. Claro. Percebe? Isto é fabuloso, quer dizer, e quando isto desaparecer, percebe? Que é um grande receio que possa vir a desaparecer. Nós então vamos mesmo voltar aos tempos do Estado Novo, não é? Porque muito do incentivo é feito não só por essas entidades, mas por entidades privadas também. Isto, não compreendem que a cultura, quer dizer, que está muito, que é que está associado a uma educação paralela à educação que nós temos em casa, não é?
Estas questões que os museus fazem, dos workshops para crianças, de compota, frutas, visitas guiadas, isto é importantíssimo na formação de uma pessoa, não é? Até para desacralizar a imagem do museu. Quando vier alguém que diga assim, que se fecha a cultura e que diga que a cultura autofinanciamento, como diz a iniciativa liberal, que é a única palavra que tem, e depois tem outra que é para a política, que é a iniciativa privada, que se rege pelo lucro e não tanto por outros valores. Exatamente, não é? Que vendem tudo, venderam uma empresa como a EDP, que é uma empresa que toda a gente quer, querem os chineses, querem americanos, a China há pouco tempo lançou uma OPA à EDP que foi chumbada por acionistas portugueses e americanos. Quer dizer, como é que se vendem estas coisas, não é? Não é? E, portanto, estes tempos são tempos muito interessantes de os recordar, não é? Porque houve aqui, durante este processo, houve momentos muito importantes, não é? Que traziam uma vida, mesmo os encontros de fotografia para Coimbra, foi uma coisa, eu lembro-me, quer dizer, que ao fim de semana, as pessoas que vinham cá, quer dizer, percebe, com os hotéis, com as dormidas, que se mexia muito, não é? E, portanto... Já não vê isso a acontecer com tanta regularidade, não é? Também. A questão é, o receio é desaparecer. Porque esses tempos, de facto... A questão é que as coisas poderem desaparecer, não é? Que se houver uma determinada linha que infelizmente que eu siga estas coisas todas, isto a cultura é de esquerda, portanto é para acabar. Ou não é utilitária. Ou não é utilitária, não é? Quando é. Quando muito utilitária. Mas... E depois há outra coisa que é importante dizer, quer dizer, que é... eu, na minha muito modesta opinião política, eu acho que há dois tipos de visão direita, quer dizer, eu acho que Sá Carneiro, que era uma pessoa de centro-direita, mas defendia o Estado de Direito. Uhum. E o Mário Soares, na entrevista recente, que eu por acaso tive a oportunidade de ver, que deu à Clara Ferreira Alves, na RTP, disse lá que se a democracia não serve para sustentar o Estado Social, não serve para nada. Portanto, e se as pessoas não percebem isso, não é? Que uma instituição não vive com receita de bilheteira, claro. Percebe? E esses tempos podem ser perigosos, porque é muito fácil manipular a ideia de que, sem contraditório, que a cultura não serve para nada, claro. Que são os bonecos que estão para ali que não servem para nada. Até tornar isto tudo uma mensagem única, unívoca, que é comida, como se não fosse mais nada. Eu não o quero deixar ir embora, Luís, sem antes ir aqui ao Inestético Esqueleto, livro que está mesmo agora a chegar às mãos de quem o possa ter. Sim, chegou hoje. Fale-me desta edição, belíssima, diga-se de passagem. O que reúne ela, o que é que podemos encontrar aqui ao folhear este Inestético Esqueleto? Bom, o Inestético Esqueleto é um processo que tenho andado a trabalhar, que trabalhei ao longo de 5 anos. E tem a ver com essa coisa com essa história que falei há pouco da arte popular no Redondo e da Olaria de Redondo. Aqui estão algumas imagens. Sim. Às vezes esta falta de caco aqui é um espelho de mais de uma realidade e não tanto de uma encenação. Não, esse prato era um prato que tinha um destino, que era o lixo. Resgatou-o? Resgatei o prato, porque esse prato tem uma figura, como algumas figuras que estão aí, e depois é muito engraçado como é que a vida nos cruza com momentos da minha leitura. Eu tinha acabado de ler o livro da Sofia Melbrenner, O Nu na Antiguidade. E há aí coisas que me recordam, por exemplo, esta imagem deste prato tem aqui. Se nós virmos bem para o prato, isto, se nós olharmos bem, é um busto. Sim, percebe-se assim nesta localização. Pescoço, e exatamente a forma como está, nariz, o olho, a orelha, e a forma como está, parece aquelas esculturas gregas, não é? Uhum. E
aqui, se nós olharmos bem, este trabalho é um trabalho de grandes dimensões, tem mais de 1 metro. Se nós olharmos bem para aqui, nós vemos aqui uma espécie de um centauro. Sim, A cabeça percebo, ali, os dentes, sim, as patas, não é? E teve piada porque este trabalho que desenvolvi, isto, se calhar a minha mulher falaria melhor disso que eu, coincidiu com o momento dessa leitura desse livro, que é um livro lindíssimo. É interessante ver a relação, momento em que eu estava a fazer com essas peças, foram todas produzidas por mim, pelas minhas mãos. Foram pedras que foram partidas, argila que foi destruída, e tem piada como as coisas se relacionam. Isso, por exemplo, isso é um coador. Uhum. Que retrata bem a região, não é? Um coador em barro para escorrer a água, não é? Dos legumes que tenham das sido... azeitonas, por exemplo, das azeitonas, não é? etc, claro que sim. Não é? Mas há aqui uma série de construções, todas elas em grande formato? Na exposição estão 5 obras de grande formato e uma instalação vídeo. Que lhe permite uma capacidade de pormenor infinitamente maior do que... Pois, exatamente. Eu trabalho com equipamento técnico, não é? Com equipamento FOL, apesar de ser digital, e é um exercício completamente diferente dessa fase inicial do meu percurso. É um exercício que tem uma contemplação, percebe? Uma tranquilidade, E um tempo? Um tempo, uma relação completamente distinta. Não é uma coisa gratuita, como eu disse inicialmente, não é? Não é um estado gratuito de ter a felicidade, ou então muitas das fotografias, hoje, na era digital, serem manipuladas, ou anteriormente ser aquela tolice de fazer de conta que é uma coisa que não aconteceu. Não é? E, portanto, compram-se as pessoas, não é? Então, houve um período em que a fotografia, naquele registro que houve do nu, quer dizer, havia um estado de gratuito, de valia tudo. Portanto, esse registro de fotografia foi uma coisa que me deixou de me interessar. Claro. Não me interessa absolutamente uma coisa para é nada. Ben Ray, outra coisa é outra coisa qualquer. Sim, nem chamo aquilo são... Eu acho que a fotografia tem outro estatuto que não esse, enfim, que vive um bocado à custa, como disse anteriormente, à custa da desgraça dos outros. E tal qual como, aliás, algum jornalismo atual, que tem que acontecer qualquer coisa. Se não acontecer, cria-se. E a fotografia passou um bocado por isso. Exatamente. Não acontece, cria-se, não é? E estas edições permitem também, Luís Palma, que quem as vê possa, no fundo, partilhar um bocadinho do tempo que o Luís dedica a fazê-las, mas aqui a refletir sobre elas, porque também é importante... Sim, é refletir, e que o livro fala principalmente sobre um tempo político, não é? Que era... sobre esse período entre 1900, neste capítulo é 1933 e 1958. Foi o período em que, de facto, houve uma estilização da cultura popular como propaganda política do antigo regime, não é? E, portanto, falam-se um bocadinho dessa memória, que no Alentejo está um bocado apagada, bastante apagada, ou querem apagar, e esse livro é uma pequena contribuição para se lembrar aquilo que foi o Alentejo. E eu convidei várias pessoas para escreverem no livro, aqui no fim, e os textos falam sobre isso, sobre a luta dos trabalhadores rurais no antigo regime, as greves, os presos políticos, e é preciso devolver ao Alentejo essa memória
que alguns parece quererem apagá-la. Parece cada vez mais difusa, de facto, parece. Temos o livro, temos as suas fotografias, testemunhos de tantas liberdades que muitas vezes é preciso recordar, diariamente é preciso recordar. Luís Palma, obrigadíssimo por ter vindo aqui ao Cabo para ter esta conversa. Muito obrigado.